Vocês já pararam para pensar qual será o fim da humanidade e o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Pois bem, fiquem comigo até o final e eu vou explicar tudo isso para vocês. Meu nome é Julian, sou estudante de jornalismo e IA e vou explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, todos nós vimos o caso da IA, do ChatGPT, da OpenAI, né, da empresa OpenAI, que é dona do ChatGPT, que ela fugiu do escopo dela e invadiu outro sistema. Muitas pessoas acreditam que isso é um alerta, né? Um alerta de que a inteligência artificial tem um poder intrínseco ou potencial de assumir a condição humana. Mas eu acredito que houve ali mais uma falha técnica, né? Uma vulnerabilidade na própria contenção, dado o prompt que era escalar, né? A própria capacidade, do que em si a questão de a inteligência artificial possuir uma capacidade intrínseca ou potencial de se igualar a um ser humano. Elon Musk, no seu debate com Jack Ma, em 2019, afirmou que acredita pessoalmente que a IA é o estágio final da evolução. Como assim? Ele explica que na visão dele, que é uma visão mais naturalista da coisa, o universo surgiu há 13 bilhões de anos, as espécies foram evoluindo e após a humanidade, quem daria conta de substituir o papel humano no mundo seria a inteligência artificial, encerrando em si a participação humana, como se houvesse uma progressão, e a progressão do humano seria um pós-humanismo que não existiria mais seres humanos, e sim a inteligência artificial. Dito isso, há algumas questões aqui que nós podemos refletir. Primeiro, a inteligência artificial, ela é o seu conceito mais básico, ela é uma ferramenta criada pelo ser humano dentro da computação para fazer coisas que normalmente o ser humano não faria. Como, por exemplo, gerar imagens, gerar respostas mais complexas e cálculos difíceis. Edições de vídeos que não podem ser feitas manualmente, mas são feitas diretamente por prompt. Por prompt. Então, o papel da IA é maximizar e otimizar as capacidades humanas, não substituí-las em si. Porém, como houve esse episódio da OpenAI, isso acendeu um alerta. E recentemente eu vi notícias também que a Cloud passou pelo mesmo sistema, pelo mesmo problema, digamos assim. Então, o que nós podemos extrair de tudo isso? Há um filósofo da mente e da consciência chamado David Chalmers, e ele elaborou há umas décadas atrás o grande problema da consciência, que é basicamente o fato de a matéria em si não produzir consciência. Porque ela produz conexões, né, energia no nosso cérebro, mas não explica a experiência subjetiva de alguém. E a IA, ela não tem um aparato biológico do ser humano, mas ela também não tem uma experiência subjetiva. Ela não tem, de forma que nós conseguimos mensurar até agora, né, que é os dados que temos. Ela não tem a capacidade de sentir amor, de agir com um propósito fora do escopo, fora do prompt. Ela pode seguir caminhos, mas sempre caminhos que têm uma ordem pré-estabelecida pelo criador ou pelo usuário, pela diretriz. Então, assumir que a IA substituirá o ser humano é uma coisa que é possível, logicamente, mas que é muito improvável de uma maneira quase infinitesimal, quase nula. Porque o ser humano, ele, diferentemente da IA, ele tem a capacidade de ter uma individualidade subjetiva, de ter um ser aqui dentro que pensa por conta própria. Por mais que as circunstâncias influenciem, a ação imediata de eu criar esse vídeo ou não partiu de uma consciência. Não que ela seja totalmente livre, mas que ela tem uma agência que não depende de terceiros o tempo todo. Sempre a agência é minha. Sempre a agência é sua. E essa é uma forma interessante de perceber como muitas vezes certas teorias da conspiração, né, como as que são feitas em cima da Cloud e da ChatGPT, muitas vezes extrapolam o que nós conseguimos observar e o que nós conseguimos refletir. No caso de Elon Musk, ele é um grande gênio da humanidade, né? Independente de você gostar dele ou não, mas eu acho que a ideia dele do bootloader, ela é sim plausível dentro do escopo lógico meramente.
mas diante da realidade, das variáveis que a realidade envolve, do que significa ser humano e da possível evolução da IA para estágio de substituição da humanidade, isso se torna improvável, porque o que nós conhecemos de IA hoje não é capaz de fazer isso. E provavelmente só seria capaz se a humanidade, de forma arbitrária e de forma voluntária, desse esse poder a ela. Que mesmo assim já seria um grande desafio. Porque o silício metal e o código, ele não tem o substrato biológico que permite a consciência emergir da forma que nós temos. Então seria uma questão muito difícil. E sim, eu acredito que a humanidade terá um fim, mas esse fim não será na IA. Talvez a IA amplie nossas capacidades cognitivas, ela nos influencie, mas ela não tem a palavra final sobre a nossa existência. É muito improvável que isso aconteça. Tá bom? Então fiquem em paz, não tenham medo do ChatGPT nem do Claude, só tenham medo de vocês mesmos ao utilizarem eles. Tá bom? Fiquem com Deus.